Tem novidade importante sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e preciso te atualizar também sobre o São Paulo. Lautaro Dias pode virar reforço do tricolor? As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa, inclusive, emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com os salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Léo Jardim, qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube, sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. Que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Sábado de Cruzeiro em campo, hein? Cruzeiro joga às 3 da tarde, Arena Gregorão, vamos estar lá e com a presença de Gabigol, hein? Vai acompanhar o jogo no Gregorão, teremos aí um bom público, cruzeirense apoiando o time neste momento, porque o Cruzeiro tem tudo aí para garantir a primeira colocação nesta fase de classificação do Campeonato Brasileiro A1, o time do técnico Jonas Urias, que faz uma campanha espetacular
e pode aí então garantir a vantagem para o mata-mata de quartas de final. Toda a sorte do mundo para as cabulosas, e quem ainda não marcou presença, bora comprar o ingresso, hein? Bora lá, ingresso.cruzeiro.com.br. O time profissional masculino treinando na Toca da Raposa 2, dando sequência na preparação para o jogo diante da equipe do Vitória. Ontem, Caio Jorge ficou fazendo trabalho interno. Vamos ver qual será a programação para o centroavante neste sábado, mas ele não será problema, apenas controle de carga. Para o técnico Leonardo Jardim começar a definir o time somente na semana que vem. Ele terá segunda, terça e quarta de treinos em Belo Horizonte. O Cruzeiro viaja na quarta-feira para Salvador de voo fretado. Joga na quinta, jogadores serão liberados depois disso e a reapresentação somente no dia 27 de junho. Aí começa a retomada, pensando a partir do mês de julho, quando o Cruzeiro retorna com os compromissos importantes, incluindo os 2 jogos nos dias 3 e 6 contra Defensa e Justiça da Argentina e Estudiantes pela Vitória Cup, que você assiste aqui na Samuca TV com imagens, hein? Ontem trouxemos a informação, a Samuca TV comprou os direitos de transmitir com imagens do torneio amistoso no Espírito Santo. E vamos estar lá com uma grande cobertura, lado a lado com o Cruzeiro. Conto com a audiência de todos vocês, divulga aí para todo mundo. A gente fez um investimento importante aí e é legal também porque valoriza a competição. E eu estou muito ansioso desde já para a gente transmitir aqui com imagens, com narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues, equipe grande lá em Vitória, no Espírito Santo, equipe aqui também em Belo Horizonte, repórter da galera lá no Espírito Santo. Vamos fazer uma cobertura espetacular, hein? É o compromisso aqui da Samuca TV. Então, muito obrigado aí mais uma vez pelas várias mensagens de todo mundo e é muito feliz ter o carinho de tanta gente e gente que acompanha aí desde o começo, né? Quando estava lá sozinho, com o meu computador, com o celular na mão, o microfone falhando e por aí vai. Mas Deus tem abençoado muito. Muito obrigado de coração. Vitória Cup com imagens aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. O Cruzeiro ainda tá querendo buscar o zagueiro do Sport que tá no Internacional, mas o Inter não falou que vai comprar o menino? O Cruzeiro tá tentando atravessar o negócio. Que história é essa? É o Vitor Gabriel, zagueiro que pertence ao Sport, que está no Internacional, mas tem direitos fixados lá no Colorado, né, Pansieri? Boa tarde, amigo. Um abraço, seu nome, seu bairro. Ô, Tiagão, o bom é que você tá sempre ligado no mercado, né? Eu acompanho tudo, fico de olho no reforçozinho. Ô, Thiago, um abraço pra você, pro Ale, pra quem nos acompanha. É isso mesmo, você já deu a letra. O Cruzeiro ainda deseja conversar com o Internacional, deseja trocar uma ideia com o Internacional a respeito do Vitor Gabriel. Você foi feliz, né, na sua introdução, zagueiro que pertence ao Sport. Agora o Internacional tá adquirindo o jogador, pagando aí mais ou menos uns 2 milhões de reais para ter o Vitor Gabriel. Muito barato. Chegou, Thiago, e ganhou a vaga, né, dessa zaga do Internacional, ganhando muita confiança com o Roger Machado. Foram 20 jogos na temporada, 19 como titular. O Inter teve uma queda, né? Aí o jogador acaba que tem uma queda também, mas é um atleta que tem uma força muito grande, né? 21 anos, 1,85 m, sabe sair jogando. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, gostou muito já do que viu. Vamos ver, né, se essa negociação pode avançar ainda, se o Cruzeiro chega a um acordo com o Internacional, porque agora o Internacional está adquirindo o jogador, e aí o papo não é mais com o Sport, não é mais com o time pernambucano, e sim com o time gaúcho para contratação do Vitor Gabriel. Já disse aqui, serão reforços pontuais. Cruzeiro não vai fazer aquele tanto de contratação, igual muita gente pensou ali no início da temporada. Foi algo que, didaticamente, o técnico Leonardo Jardim também vem explicando nas entrevistas coletivas. Um ponta, um zagueiro, talvez mais um atacante. Vamos ver como é que vai ser essa configuração do Cruzeiro. Agora deixa eu trazer uma informação para fechar. Hoje Caio Jorge, fazendo mais uma vez trabalhos internos,
mas não preocupa para quinta-feira duelo contra o Vitória. O Lautaro Dias, atacante, e o lateral direito Fagner treinaram com o grupo de forma parcial, interno e também em campo. É a preparação do Cruzeiro pensando nesse jogo em Salvador. Falei em nome de Sócio 5 Estrelas, Thiagão. Aquele Valentim Gomes lá do Vélez, morreu o papo? Morreu. Na verdade, não é que morreu, é que o Vélez, de qualquer maneira, quer fazer grana com ele, Thiago. Não aceita negociar por menos de 10 euros. Mas tá atrasando a vida do menino de tudo que é jeito, né? Ele tem um grande amigo, né? Que é o Romero. O Romero tem laços também com o Vélez. O Romero falando quanto que é importante a estrutura do Cruzeiro, que seria legal pro crescimento dele. Jogador muito afim de vir. Muito. Muito mesmo. Só que aí o Vélez quer fazer aquela... enfiar a faca. Levar aquela grana, e o Cruzeiro falou assim, desse jeito não. Ô, Nath Fiuza, é uma sangria o Cruzeiro buscar um zagueiro? Eu vejo a zaga do Cruzeiro tão bem composta, né? O Fabrício Bruno tá voando, jogando muita bola. O Vidalba surpreendeu todo mundo, também fazendo uma grande temporada. E ainda o Jonathan Jesus, que é um garoto, mas já se mostra bastante promissor. E ainda tem as possibilidades de base que o Cruzeiro tem à disposição. É uma emergência? É algo que o Cruzeiro tem que investir para trazer esse zagueiro, Nath? Pra mim viu, Thiago? Pra mim é uma emergência, é uma situação importante pro Cruzeiro, e aí não é uma emergência técnica, digamos assim, né? Como se o Cruzeiro estivesse sofrendo tecnicamente com a falta de um grande zagueiro no time, muito pelo contrário, a zaga do Cruzeiro está extremamente bem encaixada. Fabrício Bruno faz um campeonato brasileiro de manual excepcional. O Vidalba, né, conquistou a vaga com o talento dele, com o trabalho, mostrou pro Leonardo Jardim suas características, sua capacidade, e forma com o Fabrício Bruno uma ótima dupla. Os dois se complementam, né? Tem características ali, qualidades que se complementam. O Jonathan Jesus tem se mostrado também um zagueiro firme quando o Cruzeiro precisa dele. Eu acho que a grande prova de fogo foi de fato esse jogo contra o Palmeiras. Houve momentos da temporada e até alguns jogos da Sul-Americana em que o Jonathan Jesus entrou um pouco mais inseguro, mas acho que esse jogo do Palmeiras mostrou também o quanto ele tem amadurecido e crescido nos trabalhos, né, do dia a dia com o Leonardo Jardim. Então é um bom reserva, mas você não pode, num campeonato como é o Campeonato Brasileiro, tão longo e disputando duas competições ao mesmo tempo, ter só 3 zagueiros no elenco, porque é isso que o Cruzeiro tem, né? Porque o Gamarra a gente praticamente não conta. Então por isso o Cruzeiro precisa buscar mais um zagueiro no mercado. E eu buscaria, de maneira prioritária, um zagueiro para jogar do lado esquerdo. Por que isso? Primeiro porque o Jonathan Jesus, de modo geral, já joga pela direita, já seria um substituto ao Fabrício Bruno. Segundo porque se você traz um zagueiro ali pela esquerda, numa situação que você tiver a ausência do Kaique suspenso, e for um jogo em que você achar talvez um pouco pesado demais pro Cauã Prates, que ainda é um garoto, tá começando, você pode fazer uma composição até com o Vidalba como lateral, e aí você tem uma recomposição para zaga. Eu acho que pode funcionar bem até por esse momento do Cruzeiro, de já ter dito que não vai trazer muitos jogadores em quantidade, né? Vão ser mais reforços pontuais. Mas acho que a zaga é imprescindível para essa janela, viu, Thiago? Ô, Cieri. Ô, Thiago, só para eu fechar, de fato, a informação que o Zenit tá levando o Gerson, né? Isso, falamos ainda há pouco. Vocês falaram ainda há pouco. Mas o Zenit chegou a olhar o Matheus Pereira. De novo? Não, trocou aquela ideia ali no início do ano, mas a situação não avançou. Matheus Pereira quer ficar no Cruzeiro, e aí é uma situação que tá para acontecer, e renovação de contrato. Acho que é uma ótima notícia pra Nação Celeste. Matheus Pereira totalmente focado no Cruzeiro. Thiagão.